exemplo 6. O que diz o exemplo 6, né? O exemplo 6 diz que tem um ônibus que ele parte da cidade X com destino à cidade Y. Ele parte de X às 7 horas e 30 minutos. No meio desse caminho, entre X e Y, tem uma lanchonete. Ele para na lanchonete às 9 horas e 30 minutos e fica ali parado por 30 minutos. E chega ao seu destino, né, às 12 horas. E também o problema nos informa que a distância entre X e Y é de 405 quilômetros. Bom, vamos por partes. E o problema está pedindo pra gente aí qual é a velocidade que esse ônibus desenvolve. Então eu quero saber a velocidade média que o ônibus desenvolve. Agora sim, em quilômetros por hora e metro por segundo, foi por isso que eu me confundi no exemplo anterior. Bom, se eu quero saber a velocidade média, eu sei que eu preciso saber qual é o deslocamento que ele vai fazer e quanto tempo ele leva para fazer esse deslocamento, ok? Qual é o deslocamento que o nosso ônibus vai fazer? Se a distância entre a cidade X e Y é de 405 km, significa que o nosso deslocamento vai ser de 405 km. Quanto tempo ele leva para fazer esse deslocamento? Né? Vamos então ver. O ônibus parte às 7h30 e para às 9h30 na lanchonete. 7h30 até 9h30 eu tenho aí 2 horas que ele ficou em movimento. Ele ficou 30 minutos parado na lanchonete, então ele ficou 2 horas em movimento mais 30 minutos, 2 horas e 30 minutos, até aqui, né, que ele levou para percorrer. Então ele ficou parado na lanchonete até às 10 horas. Aí ele parte de novo e chega meio-dia na cidade Y, então ele andou mais 2 horas. Então, ele levou para percorrer essa distância de 405 quilômetros 4 horas e 30 minutos. Professora, mas ele ficou parado 30 minutos na lanchonete, então a gente não deveria descontar esse tempo? Bom, se ele ficou parado 30 minutos na lanchonete, faz parte do tempo que ele levou para percorrer essa distância, esses 30 minutos. É como se a gente tivesse parado no trânsito, né? Eu não posso descontar o tempo que eu fiquei parado no trânsito do meu tempo de percurso. Eu levei esse tempo todo para percorrer aquela distância, então eu tenho que considerar. Então, de novo, eu tenho 2 unidades de medida diferentes para tempo. Transformando isso tudo para horas, eu tenho que o intervalo de tempo é igual a 4,5 horas. Então, vamos lá. Velocidade média é igual ao deslocamento, que é 405, dividido pelo intervalo de tempo, que é 4,5. Bom, eu estou falando em quilômetro em hora, então eu vou ter a minha velocidade aqui em quilômetro por hora. Velocidade média é igual 405 dividido por 4,5, 90 quilômetros por hora. Tá aqui a minha primeira resposta. Então, quilômetro por hora, ok. Agora eu preciso em metro por segundo. A gente viu na aula anterior, na aula de definição de conteúdo, que existe uma formulazinha ou existe um macetezinho para fazer essa transformação direta. Bom, se eu quero transformar o valor de velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou fazer essa transformação aqui. Eu divido por 3,6. A professora já explicou o porquê desse 3,6. E se eu vou transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Eu tenho o valor aqui em quilômetro por hora, então eu vou dividir, né? Divide por 3,6. Aí a nossa velocidade média em metro por segundo vai ser igual a, deixa eu olhar na minha cola aqui, 25 metros por segundo. Tá aqui a resposta. Em quilômetro por hora e em metro por segundo.